Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do usuário O Thiago, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, há pouco mais de um mês você fez o vídeo do meu relato sobre namorar uma mulher muito acima do padrão de beleza da maioria e não estar satisfeito, mesmo que ela fizesse tudo por mim. Resumo para quem não viu o vídeo. Sou um cara baixo, porém bastante acima da média em relação ao corpo. Índice de gordura corporal sempre em volta de 7 a 10% e de boa aparência, que foi construída com o tempo apesar de eu não ser shed. Sou muito vaidoso, corpo quase todo tatuado. Não sei se hoje sou rico no padrão Brasil, mas o meu salário, junto com alguns outros negócios e empresas, além da minha principal, me rendem em torno de uns 34 mil por mês. Vamos ao relato. Resolvi terminar e hoje consigo entender o porquê estava insatisfeito. A conta não fecha, simplesmente isso. Eu tinha apenas sexo, apesar da parceria e amizade. O custo de ter um relacionamento é muito maior. Levar em hospital, se preocupar com a saúde dela, remédios, alimentação e etc. Ela começou a demonstrar cada vez mais os resultados da infância que teve de abusos e até mesmo sexual do pai. A conta simplesmente não fechava. Eu vivo de dieta, então minhas marmitas e comidas já vêm prontas e nos fins de semana eram restaurantes caros, porque é o que eu gosto. Não gosto de bar e baladas. Ou eu pedia em casa comida pelo iFood. E isso tudo era muito bom, mas chegava na segunda, a casa inteira para arrumar, tudo sujo, porque devido à depressão e à ansiedade da minha ex ir aumentando, a ajuda que ela dava dentro de casa foi parando de acontecer quando ela vinha todo fim de semana. Junto disso, começou a ser menos vaidosa. Eu já não estava mais reconhecendo ela. Li novamente os livros do Nessahan e fui lembrar de alguns padrões de testes também que ela começou a querer fazer. Foi um conjunto de coisas. Chamei para conversar e terminamos. Resolvi sair com uns amigos meus de infância na sexta-feira, sentar em um bar e ficar conversando. Que choque de realidade. O mundo está totalmente inverso. As mulheres literalmente não dão mais sinais de interesse. Elas chegam igual homem, fora o carimbo de feminista que muitas delas têm estampado, na forma de se vestir e etc. Me senti em uma micareta invertida, onde eram as mulheres que tinham a necessidade de chegar. Tinha um evento fechado em uma boate no mesmo dia para uma galera mais classe A e que só entrava convidados. Eu tinha colocado meu nome dos meus amigos lá e resolvemos ir. Lá o susto foi muito maior. Apesar das mulheres serem muito mais bonitas, não existia respeito algum com os namorados. Fui para um camarote que estava um pessoal que eu conhecia e as mulheres dos caras simplesmente não disfarçavam. Chegou a ponto de uma que era muito linda, que namorava com um conhecido meu há anos, ficar o tempo todo me encarando e rindo, a ponto de outras pessoas virem me avisar. Outras eu percebia facilmente que começavam a rodear e puxar assunto, só que eu só queria ficar com meus amigos lá, sem ninguém encher o saco. Parece mentira o homem dizer que tá muito fácil e tá tendo de monte, mas cara, realmente tá muito fácil. Há anos que não saía para festas, e se fosse antigamente, acho que minha autoestima estaria no alto, mas hoje eu me senti mal pelos namorados das meninas. No bar ainda estava gostando das conversas com meus amigos, mas lá eu só sentia que não era o meu lugar. Os caras se esforçavam pelas mulheres e elas acabavam flertando com outros sem eles perceberem. Voltei para casa e tinha mensagem de uma mulher que eu pegava há uns anos atrás. Branquinha, de cabelo preto e olho claro, também muito acima da média que vemos por aí. Como eu tinha bebido, o tesão veio, mas quando eu dormi e acordei no outro dia, já não queria nem ver mais a cara dela e parei de responder. Tô naquela, recém-solteiro de um namoro que até pouco o tempo era bom, com uma Stacy que eu não vi beleza igual nem no bar e nem na festa que fui, que mesmo com tudo isso ficou ruim porque eu tinha virado pai dela e por não me sentir valorizado o suficiente, resolvi terminar. Mas aquele vazio de tentar se acostumar com o tédio depois de terminar um relacionamento é ruim, ainda mais recebendo mensagem da ex falando que me ama, tentando vir na minha casa, inventando coisa pra gente se ver. E chegou a aparecer 2 vezes na minha casa do nada e eu fingi que não estava. Mas isso sou eu tentando lutar contra o apego, porque sei que o preço a ser pago é muito maior do que eu ganho em troca.
mas é bem difícil, principalmente pelo tédio, porque por mais que eu estude muito e trabalhe, até nesses momentos ela estava junto, estudando junto comigo, trabalhando o home office nos finais de semana. Então, mesmo tentando continuar fazendo essas coisas que gosto, é muito recente e a falta que sinto é grande. Cortei tudo que tinha que cortar. Ela me excluiu do Insta dizendo que quer evitar ver coisas minhas e, para ser sincero, eu sei que tem que ser feito o que estou fazendo. E estou lutando contra a bad e não tive recaídas e não vou ter. Esse relato é puramente para eu tomar um tapa na cara e escutar umas verdades para me dar mais forças, porque somos cercados de bajuladores. E outra coisa que a maioria dos produtores de conteúdo não fala é que quando você chega num certo nível e idade, parece que nenhuma mulher é bonita o suficiente e nem boa o suficiente. Mas valeu, Coruja, e estou esperando a pedrada para escutar umas verdades pesadas que ajuda muito a gente. Tamo junto. E o Thiago, muito obrigado pela doação e pelo relato aqui no canal. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam o conteúdo, promovem um vídeo aqui, né, de tema livre para eu falar a respeito e também ganham acesso vitalício a conteúdos antecipados lá no meu servidor do Discord. Mas se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, também ajuda muito. Vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Esse foi um longo relato, né? E dá para perceber aqui, como muitos relatos, esse é o típico relato nível catarse. O que é catarse? É a liberação de emoções reprimidas, sabe? É quando você precisa extravasar e falar para alguém e desabafar. Catarse é desabafo. E as catarses feitas pelos promotores de vídeo aqui no canal costumam mirar numa epifania, né? A intenção com a liberação da emoção reprimida é ter uma clareza, né? Um descobrimento de algo novo assim que vai mudar a vida do cara. Só que em grande verdade nem sempre isso acontece, né? Porque veja o caso do Thiago aqui, é muito parecido com o caso de muitos de vocês. O cara teve um término depois de muito tempo, né, percebendo que ele estava num relacionamento ruim, que muito provavelmente as red flags estavam na cara dele assim que começou, tá? Porque veja o seguinte, relacionamento, até mesmo com uma parceira ultra mega saudável, já é complicado. Porque o homem ele tem essa mania, né, de jogar a responsabilidade de tudo para cima de si. Ele acha que é só ele procurar e encontrar a mulher certa que o relacionamento dele vai ser perfeito. Isso porque o homem é soberbo, o homem muitas vezes é arrogante, achando que o sistema analítico dele, né, tem que ser bom o suficiente para ele encontrar uma parceira de caráter e qualidades, né, e personalidade muito boa, e isso vai resolver todos os problemas dele. Não é bem assim, a gente traz outras evidências aí, outros problemas, que são problemas sociais, são problemas comportamentais, são problemas culturais, são problemas políticos. Então a gente tem sempre aquela analogia, né? Por mais que você confie na sua parceira, tem uma arma engatilhada na mão dela, apontada direto para sua nuca, e tem a cultura, a política, as outras pessoas da sociedade, né, principalmente amigas e também amigos, murmurando no ouvido dela, tentando a convencer a puxar o gatilho. A gente vê isso nas propagandas, a gente vê isso nas leis, tá? Mas, acima de tudo, a gente vê isso na cultura, não é? No comportamento das pessoas, na mesa de bar, o que é que se fala sobre os homens no relacionamento. E sente com um casal, tá, que está namorando ou está casado, e para conversar sobre relacionamentos, e você vai ver assim, misandria destilando completamente, tanto por parte das mulheres quanto por parte dos homens, tá? E o sistema do mercado de relacionamentos é bem engraçado porque a demanda dos próprios homens para um relacionamento é bem baixa. Os caras eles têm um padrão de exigência completamente ferrado, e o pior é que se você exigir algo a mais, você vai ser como se fosse um consumidor exigindo um produto de qualidade que não está disponível no mercado. Porque os outros consumidores têm um padrão de consumo muito menor. Então é como se você fosse na 25 de março querendo comprar alguma coisa que só tem disponível na Vila Olímpia, vamos botar assim. Para quem é de São Paulo vai pegar a referência aí. Mas veja como também é muita soberba do homem achar que o sistema analítico dele é bom o suficiente para encontrar uma honrada, né? Ou mesmo uma parceira que seja boa o suficiente para relacionamento, ou sei lá. Porque olha o caso do Thiago aqui. Provavelmente estava bem na cara dele o fato da ex dele ter problemas no passado, uns esqueletos no armário, tá?
e seríssimos, como o caso de abuso na infância do próprio pai. E isso aí não é uma red flag, isso aí é uma black flag, tá ligado? Bandeira de pirata, com a caveira assim, desenhada bem ali, bem grande pra você ver. Mas o homem ele decide ignorar isso por quê? Porque as emoções falam mais alto do que a razão. Dá pra ver que as emoções falam mais alto que a razão e é por isso que a ex continua querendo voltar, sabe? Dizendo que ama e não sei o que, mandar vídeo chorando. Já aconteceu isso comigo, aconteceu com certeza com muitos de vocês, implorando para voltar e algumas até ameaçam fazer uma besteira, né? Contra você ou contra a própria vida. Eu não sei o que é pior. Eu já namorei uma mulher depressiva uma vez e o mais engraçado é que ela disse para os pais que eu tive grande parte culpa da depressão dela ter atacado. E por incrível que pareça, a guria não tinha nada, tá? Nenhum problema no passado, nenhum problema no presente. Ela era de classe média, vivia bem, o pai dela era concursado, a mãe dela era presente, dona de casa, tá? Porque o pai sustentava as contas todas de casa. Morava num apartamento maneiro, tá no centro da cidade, os móveis eram bons, o apartamento era bom. Todos os irmãos dela, inclusive ela, sempre estudaram em escola particular. E sim, pro padrão analítico que eu tenho hoje, voltando alguns anos atrás, para quando eu a conheci, dava para ver que as red e black flag estavam ali na minha cara. Mas por que eu não vi? Primeiro porque eu fui educado a ter um padrão de exigências e analítico péssimos, tá? E essa importância de um pai presente, um pai que conversa com o filho sobre relacionamentos e sexualidade, sem tabu, sem frescura. E eu não tive isso. Eu tive pai presente ao longo de toda a minha vida, mas um pai que chega para sentar comigo e falar sobre essas coisas eu não tive. E quase 100% dos brasileiros, né, não tem. Segundo os censos, menos da metade dos brasileiros tem pai presente. E desses que tem pai presente, é um pai assim que só tá dentro de casa, entendeu? Mas não tem a função de um pai. Ele só tá ali, às vezes como uma estátua, como um símbolo que já é uma função importante, mas ou não liga para a educação do filho tanto quanto deveria, ou simplesmente é submisso à mãe, o que corta bastante a função marcial de ter um pai dentro de casa, né? Que é ensinar hierarquia para o filho, principalmente se for um filho homem. E aí junta isso também com as questões culturais, questões sociais. O ser humano, principalmente na adolescência, ele aprende muito por observação do ambiente, né? Você começa a criar amizades, seus grupinhos, e aí você vai conhecer um monte de filho de missão, um monte de guri sem pai presente, que já é extremamente mangina na adolescência. Aí na escolinha até a faculdade você só vai ver professora, e aí você vai ficar buscando validação de professora, obedecendo a professora. Namoradinha, quando você tiver sua primeira namoradinha, tu vai, tá ligado, ser um gado, meu irmão, não tem jeito. Com essa educação não tem como ser algo diferente. E assim, essa questão da carência, da saudade, sabe, de lidar com o tédio depois do término, e a vontade de tê-la de volta e etc., pode ser explicada por um viés biológico também, pela busca por reprodução e tal, mas também é um viés muito social. É uma necessidade de ter uma interação com outro ser humano, né? De criar uma microsociedade ali, né? Pois o conceito de sociedade é duas ou mais pessoas interagindo e coexistindo, fazer coisas juntos, né? Apresentá-la para outras pessoas, tê-la ao seu lado, isso te dá também uma certa relevância. Então, são várias as influências que fazem o homem, né? Principalmente, ele ter esse sofrimento pós-término, sabe, acabar tendo um efeito rebote, procurando um relacionamento de novo, às vezes até pior do que ele teve com a ex, ou mesmo voltando para a ex. E como eu já dei a pílula para vocês aqui, né, isso tem a ver com a necessidade de realização. Já falei em vídeos, o ser humano ele busca a realização, mas ele confunde o resultado com as práticas. Ele acha que o que vai o realizar é a prática. Como, por exemplo, um homem ele não quer namorar, ele não quer casar, ele não quer ter filho, ele não quer constituir uma família. Isso é sua prática. O resultado que ele está procurando de verdade é se sentir valorizado, se sentir respeitado, amado, se sentir relevante em algum grupo, tá? E necessário. Muitas vezes ele tem uma necessidade também de liderança, de ser o líder de uma família, um pai de família, etc. E perceba que essa prática é uma forma para conseguir esses resultados. E existem outras práticas que rendem os mesmos resultados e não são tão custosas. Então, quando o cara ele entra no efeito rebote depois de um término,
como o caso do Thiago aqui, ele geralmente vai pra balada, né, extravasar e tal, conhecer outras pessoas, ou ver os amigos, né, sair pra zoar e tal, amigos antigos. Isso aconteceu muito no meu círculo de amizades, né, caras que terminavam e que a gente não via já há muitos meses, porque ele já estava realizado na questão social dele com a namoradinha. Só que aquilo era custoso, aquilo era um pouco problemático e tal. E aí quando acabou, quando ele finalmente, entre aspas, se livrou daquilo, ele voltava pra gente, porque a gente dava essa realização social a ele. Então, eram práticas diferentes para o mesmo resultado, tá ligado? E foi como eu falei também no último vídeo promovido do Thiago, né? O homem, ele não tem aquela rede de apoio pós-término que as mulheres têm. Dos amigos virem, segurar a mãozinha dele, sabe? Dar uma tapinha nas costas e falar: não, quem perdeu foi ela, porque você é um homem top, todas te querem. Ela não te merecia e blá blá blá. O homem não tem isso, nem de outros homens e muito menos das mulheres. A gente sabe muito bem, né? Quando uma mulher termina um relacionamento, vem um monte de abutre, às vezes até amigo do ex dela, pra tentar conseguir alguma coisa. E geralmente a estratégia deles é o quê? É inflar o ego dela. As amigas também, né? Para dar um apoio, vão lá e inflam o ego dela. O homem não tem isso. Não tem esse afago, entendeu? Então perceba, o que é que essas pessoas estão tentando dar para a mulher que terminou o relacionamento? Realização social, relevância social, afeto, que é uma substituição daquilo que ela tinha no relacionamento. Ou seja, é o mesmo resultado, porém a prática é diferente. Então eu estou tentando abrir a mente de vocês aqui para o fato de que o que vocês querem pode ser conseguido em outra coisa. Às vezes, o homem ele quer se sentir relevante no que ele faz, tá? Ele quer ter alguma coisa que ele ama realmente fazer, uma função. Então perceba, tenha honestidade para olhar para si mesmo e entender o que é que você procura dentro de um relacionamento e veja se isso não pode ser conseguido em outras coisas que não sejam relacionamento, porque os relacionamentos hoje eles são complicados para o homem, né? Pelos diversos motivos que vocês já devem saber aqui, porque, pelo amor de Deus, tem vídeos ostensivos na comunidade a respeito. Então perceba que o ser humano, quando ele termina um relacionamento, tanto homem quanto mulher, eles vão direto para a pista, né? Vão tentar pegar outras pessoas, ou seja, tentando sanar uma necessidade sexual ali, que era suprida no relacionamento, mas agora não é mais. É uma necessidade de interação com o sexo oposto, uma necessidade de um microcosmo social, retorna para amigos ou amigas, né? Que não se via há muito tempo, justamente por isso, a busca por aquela realização que era provida dentro do relacionamento e estava satisfeito, mas aí terminou. E agora a segunda opção são os amigos, né? Enfim, esse é o recado, né, senhores? Muito obrigado aí ao Thiago pela promoção desse vídeo, muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, aqui é o Coruja do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.